Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Paz de Cristo, meus irmãos. Mais um vídeo aqui do canal Conhecendo o Caminho. E hoje, mais uma vez, uma grande satisfação de estar trazendo mais um vídeo aqui no canal para todos aqueles que querem estar meditando nas Escrituras Sagradas. Amém? E saudar vocês, né? Com a paz do nosso Senhor. Desejar que vocês estejam crescendo em conhecimento, em santificação, né? E no amor, claro. Hoje eu gostaria de estar fazendo uma reflexão sobre algo que eu estava pensando. Estava pensando sobre as lideranças das denominações, né? Verificando como está hoje as lideranças, né? Eu digo no sentido dos bispos, né? Aqueles que lideram congregações. E eu começo a pensar, né? Algo que muita gente já compreendeu isso, claro. Começo a analisar e ver que eu comecei a pensar assim: o que eu espero de um líder? De uma congregação? O que eu espero de um bispo, né? De um bispo. Eu me refiro a um bispo de qualquer congregação, porque se você vê na palavra, nas escrituras, a igreja ela é composta dos cristãos, né? A igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a soma das pessoas que se converteram e vivem e creem no evangelho, vivem o evangelho, né? Então, Deus, você vê através dos seus servos, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Efésios 4, ele cita ali sobre a designação de títulos, né, vamos dizer assim, cargos de uma organização no corpo de Cristo, né? Não que especificamente isso tenha que ter a questão dessa organização tenha que estar ligado com um templo, com uma placa. Não necessariamente, né? Também não não que eu esteja aqui dizendo que é errado, claro que não, né? Eu não sou contra o que é pregado no templo, nos templos, né? Que se dizem igrejas, que, enfim. Eu sou contra o que é pregado, né? Eu não sou contra as pessoas se reunirem. Eu não sou contra as pessoas se reunirem nos templos, né? Porque muito eu já fiz isso, muito eu já congreguei, né, em denominação. Não sou contra você congregar em uma denominação. Dependendo do caso da pessoa, é necessário que a pessoa congregue. Mas eu sou contra quando é ensinado algo pervertido, né? Fora do ensino verdadeiro do evangelho, né? Então, você vê que na instituição não, você vê no início, nos Atos dos Apóstolos, né? Nas cartas de Paulo e dos Apóstolos, você vê que a igreja ela tinha uma organização, né? Eram separadas pessoas que tinham entendimento, então elas iam para lugares e levar o evangelho, pregar a palavra de Deus, pregar o arrependimento, pregar a instituição do reino de Deus aqui na terra, né? Que vai ser no futuro ainda, né? A instituição que está lá profetizada em Daniel, a instituição do reino de Deus, né? Que todos aqueles reinos representados na estátua de Nabucodonosor, do sonho, né, que ele teve, todos aqueles reinos, como a palavra mesmo diz em Daniel 7, todos esses reinos vão passar, mas o reino de Deus, ele vai ser eterno, né? Então, isso é você pregar o evangelho. Você pregar que o reino de Deus vai ser instituído na terra, e você então tem que levar as pessoas a crer que Cristo é aquele que fez o pacto da nova aliança, que ele é o único que tem poder para
remir os nossos pecados, levar as pessoas a compreender que as pessoas devam se arrepender dos seus pecados e andar conforme as leis de Deus, conforme a nova aliança em Cristo, né? Então isso é o Evangelho. Então você vê que pessoas eram destinadas, né, pelos apóstolos para ir para os lugares, né, fazer o Evangelho crescer, as pessoas serem convertidas, né, porque a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento pleno da verdade para ser salvo. A gente sabe que são poucos que entram na porta estreita, como Jesus falou em Lucas 13, mas todo o Evangelho vai ser pregado a toda criatura, né? Então você vê que tem uma organização sim na igreja, no corpo de Cristo. Mas você vê que hoje, no sentido da liderança do corpo de Cristo, não está sendo pregado muitas vezes o Evangelho como deveria ser pregado, né? Então você vê, infelizmente, eu vou ler para vocês aqui a palavra do apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, é claro, né? Eu vou ler para vocês aqui o que o apóstolo Paulo, cheio do conhecimento, cheio da sabedoria, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer na carta a Timóteo, referindo-se a bispos, como se deve portar um bispo, né? Que significa também presbítero, né? Capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, pregar o evangelho, né? E tudo que envolve a lei de Deus e o evangelho. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, ou seja, que não cria contenda, não avarento, que não ama o dinheiro, que não ame o dinheiro, isso é importante, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da congregação da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, não recém-convertido, porque não tem experiência para poder ser um bispo, né? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então também é importante que no verso 7 fala que é importante ter um bom testemunho aos de fora, viu? Bom testemunho aos de fora, né? Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aí aqui vai falar sobre o diáconos, vai falar sobre as mulheres, né, do corpo de Cristo aqui. Então você vê o apóstolo Paulo ensinando com maestria como um bispo do corpo de Cristo deve se portar. E você vê que muitos bispos hoje têm maus testemunhos, as pessoas de fora, as pessoas do mundo, né, apontando lá o erro, porque a pessoa vai lá e deixa a brecha, vai lá e comete erros, né, que não era para cometer, pessoas despreparadas, pessoas avarentas, né, bispos avarentos, bispos, pastores, líderes, enfim, falsos profetas, né? É claro que tem, sim, claro que tem homens de Deus, mas também tem muitos, né, que são lobos em pele de cordeiro. E você vê que o que eu espero, voltando no início da pergunta que eu fiz para mim mesmo, né? O que eu esperaria de um bispo, de um líder, né, que está ali para poder guiar as ovelhas do rebanho de Cristo? O que eu espero de um líder? Eu espero, ou esperaria, né, irmãos? Eu fico pensando na minha consciência, o que eu esperaria de um bispo, né? Eu esperaria de ver um bispo focado em pregar o evangelho. E o que é pregar o evangelho? É aquilo que Cristo
diz no início do evangelho, no início do ministério dele, e João Batista disse também antes de Cristo iniciar o ministério: arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Então você vê que as profecias que estão lá no livro de Daniel, referente ao reino de Deus ser instituído na terra, né? Então Cristo ele vem pregando, o João Batista primeiro, abrindo o caminho para o Senhor, e depois Cristo, né? Levar o entendimento pleno da lei de Deus, levar o entendimento do amor de Deus, a justiça, sem hipocrisia, sabe? Enfim, fazer tudo aquilo que Jesus ensina, sabe? Mas o foco do evangelho que um bispo, que um pastor deva ensinar é o quê? Mostrar para as pessoas que esse mundo é passageiro, que esse mundo vai passar, né? Mas o reino de Deus, quando for instituído, vai ser um reino eterno, né? E aí entra aquela questão, como o Senhor Jesus ele diz aqui, olha só, eu gosto muito dessa passagem aqui, ó. Entra aqui, ó, Lucas capítulo 13, né? Que diz o seguinte: percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Jesus, né? E disse-lhe um senhor: são poucos os que se salvam? Uma pergunta. E ele respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes a estar de fora e a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença. Aqui está referindo pessoas que, a princípio, viveram o evangelho, né? Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então você vê que o que é o pregar o evangelho? O evangelho não é você fazer da igreja, da congregação, uma empresa onde você ensina que, por exemplo, que a pessoa ela tem que lutar para ter um super carro, para ter uma garagem com um carro top, com 2 carros excelentes. Você tem que ter uma casa excelente, você tem que ter uma empresa. Isso não é o evangelho. Isso é palestrante. No sentido financeiro, isso não é o evangelho. O evangelho é arrependimento, é conversão a Cristo. Abrir o coração para Cristo. Se entregar e crer que o reino de Deus vai vir, que Cristo vai voltar, e você então você teme a Deus e você obedece os mandamentos de Deus para você então ter o direito à vida eterna, né? Outra coisa, Lucas 12. Deixa eu ver se é Lucas 12 aqui, rapidinho. Lucas 10. Olha só. Olha o que é evangelho. O que é o evangelho? Lucas 10, capítulo 25, diz o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que é mais importante para nós, irmãos? Nós sabemos que nós vivemos num mundo passageiro e que nós estamos num corpo mortal. Mas a nossa esperança é o quê? Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, a nossa esperança não é nessa vida. A nossa esperança é na ressurreição, a vida eterna. Uma vida totalmente diferente. E o que o homem aqui, que é um doutor da lei, pergunta a Jesus, tentando: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que é o mais importante. Se você ter um carro, se você tem um carro de R$2.000, se você tem um carro de 1 milhão, quando você morrer,
é matéria, vai ficar aqui na Terra. Se você tem uma casa de 10 mil, mas ou você tem um palácio de 2 milhões, quando você morrer você não vai levar. Vai voltar pro pó. O que importa para nós é a ressurreição. E o homem pergunta para Jesus: o que eu farei? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz assim para ele, né? Porque ele, como diz aqui no versículo 25, esse homem doutor da lei estava tentando a Jesus, né? O que eu farei? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: o que está escrito na lei? Como lês? E esse doutor da lei diz assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esta palavra, irmãos, ela está em Deuteronômio 6, no verso 5. E logo em seguida, esse doutor da lei diz o seguinte: e ao teu próximo como a ti mesmo. E essa palavra de amar o teu próximo como a ti mesmo, ela está em Levítico 19, verso 18. Se eu não estou equivocado. Então, o doutor da lei falou exatamente, né? Amar a Deus acima de tudo, de toda a força, de todo o coração, de todo o entendimento. E o próximo como a mim mesmo. E aí Jesus vai responder: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, a partir do verso 29, Jesus ele vai explicar, ele vai dar uma parábola do bom samaritano, né? Que muitos já conhecem, né? Se você não conhece, leia aqui Lucas 10, a partir do verso 25, para você entender o contexto, até o verso 37, para você entender aqui quando Jesus ensina sobre a parábola do bom samaritano, de como faz para amar o seu próximo, né? Então você vê que isso é pregar o evangelho, é você levar as pessoas a entender que todos, desde Adão e Eva, nos tornamos pecadores. O homem nasce debaixo do pecado, porque o mundo ele está corrompido, né? Mas através de Cristo ele sendo filho de Deus, sendo o criador dos céus e da terra, ele se despojou da sua glória para vir como um homem em carne, morrer por nós, sendo um cordeiro de Deus, sacrificando, né, a sua vida, e ao terceiro dia ressuscitando, vencendo a morte, vencendo o mundo dos mortos, para poder também, fazendo uma troca: eu vou morrer, Cristo morreu, mas ele fez uma troca: aquele que crê em mim e obedecer os mandamentos de Deus, e crê no evangelho, e viver pelo evangelho, esse também vai ter o direito a ressuscitar como eu ressuscitei, e a vida eterna, né? Então você vê que os pastores, os líderes, os bispos, eles tinham que estar o quê? Não estou dizendo que todo mundo está errado. Claro que tem um monte de pastor que prega a verdade. Tem pastores, sim, que pregam a verdade. Presbíteros, né? Não que eu conheça, assim, muitos. Mas eu creio, sim, que espalhado no mundo tem. Mas, infelizmente, o evangelho em si, no sistema religioso, ele está muito fermentado, né? No sentido de que você tem, por exemplo, numa denominação, você aprende que para você, o líder te ensina o quê? Que para você mostrar Deus na sua vida, você tem que ter uma empresa, você tem que ter um carro novo, você tem que, enfim, você tem que ser próspero para mostrar para as pessoas que Jesus está na tua vida. Isso é uma heresia. Outra denominação, você vai ver que tem denominações que o foco da denominação, infelizmente, está o quê? Em profecia, revelação, em falar em língua. Entendeu? Não estou condenando as pessoas. Só que falta o estudo da palavra, falta a pessoa buscar o entendimento. Não só as ovelhas, mas principalmente o líder, né? E as ovelhas também buscar o entendimento da palavra de Deus. Então as pessoas acabam focando muito no sentimento, no falar em língua. Eu não estou dizendo que é errado.
Falar em língua, eu creio que seja uma coisa que é um dom, sim. Mas só que tem gente que é focado muito nisso. E não lê a palavra, só quer falar em língua, só quer profecia, sabe aquela coisa? O evangelho não é só isso. O evangelho é o que eu tava falando agora no vídeo, entendeu? Então, fica essa reflexão, né, para nós, que infelizmente tem muitos não estão pregando o reino de Deus, o evangelho, o arrependimento, a conversão. Mas tem muita gente que está pregando um evangelho que as pessoas estão dormindo, né? As pessoas estão virando religiosos, né? Achando que, eu sou dessa igreja, essa aqui é mais certa. Não, eu sou dessa igreja, essa aqui é mais certa. Não, eu sou dessa aqui, essa aqui tá mais certa porque essa aqui não faz o que a tua igreja ensina errado. As pessoas estão dormindo, entendeu? Muita gente não entende que o corpo de Cristo é um só. Daniel 7, o reino de Deus vai ser entregue aos santos do Altíssimo. Não a igreja tal e denominação tal. Quem vai entrar no reino de Deus na ressurreição, quando Cristo voltar, vai ser aqueles que fizeram a vontade de Deus, né? Então fica essa reflexão, irmãos. O vídeo já deve estar muito longo já. Pedir para vocês, e quem não conhece o canal e está vendo o vídeo agora, inscreva-se no canal aí para você estar recebendo os estudos bíblicos, reflexões, palavras de fé. Curta aí, ajuda no like para poder a mensagem ser passada adiante aí no YouTube, né? E que Deus encha vocês aí de sabedoria, de paz e refrigério na alma de vocês aí. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.